Boa tarde, o meu nome é Marco e hoje iremos conversar sobre os diversos tipos de redutores de velocidade. Atualmente no mercado existem vários tipos e modelos de redutores de velocidade, sendo o mais usado o de coroa e rosca sem fim. Os principais componentes desse tipo de redutor de velocidade são basicamente o eixo de entrada, também conhecido pelos mecânicos como um eixo sem fim, a engrenagem de bronze, também conhecida como coroa, os rolamentos e os retentores, as tampas e os parafusos e a carcaça. E ainda dentro deste redutor de velocidade possui óleo ou graxa para a sua lubrificação. Preso à sua carcaça também irá existir a placa de identificação para identificar determinados números do produto. O eixo de entrada, ou eixo sem fim, é o que recebe o giro do acionador, que normalmente é o motor. Você pode transmitir o giro desse eixo ao acionador através de polia com correias, através de acoplamentos ou qualquer outro item de transmissão mecânica. Já o eixo de saída possui duas configurações diferentes. O eixo de saída é o eixo que já sai com a rotação reduzida, ou seja, a rotação mais lenta. Ele pode ser um eixo maciço ou de chaveta, assim dá para você transmitir o giro deste eixo para o seu equipamento através de polias, acoplamentos, como assim já mencionados anteriormente. O eixo de saída também pode ser vazado, assim dá para você entrar com o eixo do seu equipamento dentro dele. Na carcaça do redutor, irá possuir furo com roscas para sua fixação, sendo 4 furos nas duas extremidades do equipamento. Também há a opção do redutor possuir pés de fixação, porém este item é fornecido separadamente. Também há a opção do redutor ser encontrado com uma flange de fixação que fica próximo à sua saída. A principal função de um redutor de velocidade é de reduzir a rotação do acionador, que normalmente é um motor elétrico. E com isso, ele vai aumentar a sua força, por exemplo. Se você estiver olhando um redutor com redução de 1 para 10, quer dizer que ele irá reduzir a velocidade deste motor em 10 vezes. Se o motor tem 1.800 rotações por minuto, por exemplo, você irá colocar este redutor de 1 para 10 para trabalhar com ele, então a rotação final deste motor de 1.800 será dividida por 10, sendo assim o resultado final de 180 rotações por minuto. Se você desconsiderar as percas de rendimento que ele tem e pegar um redutor com redução de 1 para 10 para trabalhar com o motor de 1 cavalo, a força final que irá sair deste redutor será a mesma de um motor de 10 cavalos, ou seja, ao mesmo tempo que este redutor irá reduzir a velocidade de 1 para 10 em 10 vezes, ele também irá aumentar a força em 10 vezes. Isso irá acontecer com redutores de 1 para 20, de 1 para 30, que irá manter a lógica. Se você reduzir 20 vezes a velocidade, vai aumentar 20 vezes a força. Mas isso é válido somente se a gente desconsiderar as percas de rendimento do redutor, e a força final que sai do redutor de velocidade é medida em newton-metros e não em cavalos. E essa explicação é só uma demonstração para demonstrar a força que sai do seu redutor. Falarei um pouco agora sobre a came e o movimento que ela causa no seguidor. Também alguns tipos de cames e como obter o diagrama de came. E também os tipos de máquinas que possuem came. A came é um componente de máquina com superfície especial, assim como neste comando de válvulas. Neste comando de válvulas, a came está aqui embaixo. Neste desenho, podemos ver melhor. O formato da came produz movimento neste segundo componente, denominado seguidor. Conforme a came gira, o seguidor sobe e desce. Podemos ver aqui estes dois momentos. Primeiro o seguidor embaixo, depois em cima. As cames se classificam nos seguintes tipos: came de disco, tambor, frontal e de quadro. Veremos a came de disco. É um came rotativo e excêntrico. É um disco perfilado que gira em velocidade constante em torno de um eixo. A extremidade do seguidor pode ser de ponta, como esta daqui. Esta haste a seguir é denominada de seguidor. É ela que recebe o movimento de rolo, assim como nesta ilustração. Veja que na extremidade da haste é o rolo quem faz contato com a came.
Nesta outra ilustração, a extremidade da haste é de prato, e é ela que entra em contato com a kami. Agora veja que nenhuma das kami possui eixo no seu centro. É o que as torna excêntrica. Kami de tambor. Ela possui um formato de cilindro ou de cone sobre o qual é feita uma ranhura ou canaleta. Durante a rotação do cilindro, que é sempre uniforme, ocorre deslocamento do seguidor sobre a ranhura. Aqui podemos ver melhor. O seguidor é perpendicular à linha de centro do tambor e é preso por uma haste guia. Kami frontal. Ela possui um tipo de cilindro seccionado e suas diretrizes têm comprimentos variados. Durante a rotação do cilindro, que é sempre uniforme, ocorre o movimento alternativo axial periódico do seguidor. Aqui vemos melhor a geratriz do tambor. Veja que o movimento é paralelo a ele. Kami de quadro. Existem dois tipos de kami de quadro, a com kami circular e com kami triangular. O quadro com kami circular possui um quadro que encerra um disco circular. O disco, ao girar no movimento de rotação uniforme, provoca um movimento alternativo de vai e vem no quadro. Quadro de kami triangular. Ele é composto de um quadro retangular que encerra um disco triangular, no qual possui arcos de circunferência. O disco triangular, no qual gira em movimento circular uniforme, conduz o quadro num movimento alternativo variado. Palminha. São kamis que transformam o movimento circular contínuo em movimento intermitente de queda. Existem palminha de pilão e de martelo. Esta daqui é uma palminha de martelo. Neste tipo de kami, a distância entre os dentes do elemento condutor deve ter dimensões que evitem a queda da alavanca sobre o dente seguinte. Durante a queda da alavanca, o elemento condutor continua girando. Esta é a palminha de pilão. Neste tipo de kami, o elemento condutor deve ser perfilado para que durante o movimento circular, a haste do pilão faça um movimento uniforme de subida e sua descida seja rápida. Representação gráfica do movimento da kami de disco. Quando gira, o disco apresenta contornos excêntricos com raios variados. A haste se desloca conforme o movimento dado pela excentricidade, ou pela diferença dos raios. Veja que quando a kami gira no sentido da seta A, o seguidor toca nos pontos 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha, até retornar ao ponto 1 linha, dando assim uma volta completa. Para conseguirmos o gráfico de kami, precisamos apenas retificar a circunferência de raio 0,1 da figura anterior. O ciclo corresponde a uma circunferência retificada. Esta linha é representada com os pontos 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha, 5 linha e assim por diante, até chegar a 1 linha novamente, corresponde à curva descrita pelo seguidor. E as alturas 2 e 2 e 2 linha, 3 e 3 linha, 4 e 4 linha, 5 e 5 linha, até retornar novamente no 1 e 1 linha, corresponde ao movimento retilíneo percorrido pelo seguidor. É útil porque é este gráfico aqui que o pessoal usa para construir a kami. E esse gráfico vai variar de acordo com o tipo de kami e onde ela vai ser usada. São usadas em máquinas operatrizes, máquinas automáticas de embalar, armas automáticas, motores térmicos, comandos de válvulas e máquinas têxteis. Bom, dando continuação, agora iremos falar sobre os cabos de aço. Os cabos de aço são instrumentos extremamente resistentes, que carregam como função principal proporcionar a suspensão, movimentação e a amarração de cargas pesadas ou de pesos diversificados. Eles são grandes responsáveis por garantir a elevação de cargas e a movimentação de grandes estruturas e máquinas, como os elevadores e os guindastes, além de ser muito utilizado como suporte para construções também. Por proporcionar tamanha qualidade, eficiência e flexibilidade, ele está presente em diversos tipos de segmento,
desde a construção civil até os setores esportivos, como o alpinismo e a tirolesa, em que vai se utilizar muitas vezes as lingas de cabo de aço, por exemplo, para oferecer toda a segurança exigida pela atividade. Os cabos de aço irão ter vários tipos, e apesar de todos eles serem fabricados em aço, cada um dos cabos são produzidos a partir de necessidades específicas do mercado de trabalho, como por exemplo o cabo de aço galvanizado, que ganhou esse nome pois passa por todo um processo de galvanização para que a peça possa adquirir maior resistência à oxidação e assim prolongar a sua vida útil. Para isso, o cabo recebe uma camada uniforme de zinco, que geralmente é aplicada por meio de um banho de imersão quente. Ele irá possuir maior resistência à oxidação e, consequentemente, maior durabilidade também. Por isso, a sua utilização é recomendada para locais que possuam atritos ao longo de suas atividades, como em parte estrutural de construções ou na fabricação de automóveis. Já o cabo de aço inoxidável, ele foi desenvolvido com o intuito de atender às necessidades daquelas atividades que são realizadas em ambientes que existam contato direto com substâncias corrosivas. Bastante robusto e resistente à ferrugem, a elaboração do cabo de aço inoxidável é feita a partir de uma mistura de aço líquido com uma solução de no mínimo 10% de cromo, depois que ele passa por um processo de pressionamento e moldagem, para em seguida passar pelo seu procedimento de decapagem, retirando quaisquer impurezas que assim estejam ainda no material. Já o último caso, que é o cabo de aço polido, ele irá ser utilizado em operações que estão continuamente envolvidas com arranques, como guindastes, guinchos e elevadores, e ele possui uma camada externa de graxa para proteger a peça e é totalmente constituído por arames de aços convencionais. E apesar de suas impressionantes qualidades, ele também possui uma desvantagem. O seu uso não é indicado para atividades que envolvam exposição ao tempo e o clima. E temos também o cabo de aço revestido, que irá ser utilizado a partir de um revestimento de PVC ou de nylon e acompanha uma camada de proteção plástica para proteger a sua parte externa contra a oxidação. Além de equipamentos de ginástica, ele também é bastante utilizado na indústria automobilística, em esteiras e correias e diversos outros tipos de segmento. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Nathan e hoje eu vou apresentar para vocês as engrenagens hipóides. Bom, elas podem ser atribuídas às engrenagens cônicas, que há uma semelhança ali entre elas. Uma característica especial dessa engrenagem é que os eixos delas se cruzam em dois níveis paralelos. Essas engrenagens hipóides entram em contraste com outras engrenagens cônicas, apresentam uma separação dos eixos. Dependendo da situação de instalação das rodas cônicas, o sentido de rotação do eixo de transmissão e o do eixo de saída podem ser o mesmo ou até mesmo o oposto. Bom, as engrenagens hipóides pertencem às engrenagens cônicas espirais. A vantagem das engrenagens hipóides é que o peão cônico pode ser executado com um ângulo maior, devido à separação dos eixos. Isto aumenta a cobertura total do indentado, que no caso, pessoal, são os dentes, tá? Por essa razão, as engrenagens hipóides conseguem transmitir mais torque do que as engrenagens de arco em espiral, simples no mesmo espaço. Ou seja, elas produzem mais torque do que as engrenagens com o arco dela em espiral. Bom, e também as relações mais elevadas podem ser realizadas através da maior cobertura global dela. Bom, e essas engrenagens elas são caracterizadas por uma elevada suavidade de marcha. No entanto, não são indicadas para velocidades muito altas, ou seja, elas são mais para velocidades um pouco média e baixa. Beleza, pessoal?
Por um lado, a separação dos eixos causa um deslizamento adicional dos dentes no sentido longitudinal, obrigando ao uso de óleos lubrificantes especiais. Por outro lado, essas forças de reação que tem entre os dentes lá são tão altas que são empregues rolamentos de rolos cônicos. Para garantir essas forças de reação que tem entre os dentes lá são tão altas que são empregues rolamentos de rolos cônicos para garantir uma vida do mancal suficiente para velocidades de entrada normais. Graças a essa capacidade de dissipação resultante no mancal e da vedação, essas engrenagens são mais indicadas como estágio de saída. No caso de transmissões, multi-estágio. Essas velocidades necessárias são menores e os torques mais altos. Bom, esses tipos de engrenagem no estágio único têm a vantagem de poderem ser realizadas multiplicações de 3:1 a 10:1. Só com o estágio de roda cônica. No caso, só com o estágio de roda cônica, pessoal. Para a realização de multiplicações maiores, a engrenagem hipóide pode ser combinada com um redutor planetário. Bom, devido ao grande diâmetro da roda principal, as engrenagens hipóides são especialmente para realizar eixos vazados quando tiver de ser usado o eixo de saída para criar linhas ou para usar conjunto de tensores. É possível gerenciar o desempenho até eixo de saída com 2 saídas, pessoal. Bom, agora eu vou falar um pouco das vantagens e desvantagens da engrenagem hipóide. Bom, as vantagens são a utilização em espaços limitados, torques elevados, eleva a estabilidade de marcha, design compacto, podem ser combinadas com outros tipos de transmissão, eixo de saída possível com eixo vazado, pessoal. Essa é uma das vantagens do eixo hipóide, da engrenagem hipóide. Agora as desvantagens. A estrutura mais complexa, menor eficiência do que nos redutores planetários e não indicadas para altas velocidades. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Falou! Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Nathan e eu vim apresentar para vocês a biela. Bom, a biela é uma peça de máquina que serve para transmitir ou transformar o movimento linear alternativo em circular contínuo. Bom, como é que ocorre isso? Pelo vídeo, vocês conseguem ver que temos três peças. O item azul, que é o pistão, o item laranja, que é a biela, que no caso é o que a gente vai tratar dele, né? E o virabrequim, que é este item de cinza. Bom, como é que ocorre essa movimentação linear alternativo em circular contínuo? Bom, o linear, pessoal, ele vai só em uma direção, ou seja, vai numa direção reta. Nesse caso, ele vai ocorrer quando a biela estiver indo para cima, movimentando o pistão. Bom, o movimento circular, ele ocorre na parte do virabrequim. Ou seja, quando o virabrequim roda junto à biela, que no caso, tá vendo aqui, tem uma parte da biela redonda aqui no virabrequim. Bom, essa parte vai rodando junto com o virabrequim. Aí vai fazendo esse movimento circular. Ou seja, e para vocês entenderem melhor, enquanto o virabrequim está fazendo o movimento circular,
a biela está fazendo um movimento linear, para vocês entenderem um pouco melhor, beleza, pessoal? Bom, um exemplo de biela é no interior de um motor, ou seja, num automóvel, pode ser tanto carro, depende muito. E essa peça é ligada ao êmbolo. E o que é o êmbolo? Vou deixar essa dúvida aí, tá, pessoal? A cambota. A cabeça é apertada à cambota por meio de parafusos e a extremidade oposta é trancada pela cavilha do êmbolo no interior de sua saia. Enquanto essa extremidade se desloca para cima e para baixo, a cabeça descreve um movimento circular. Não tem, portanto, qualquer mecanismo de atenuação no esticão do pistão. No entanto, quando da explosão ou combustão, pelo que o movimento brusco seria transmitido. Ou seja, pessoal, não há qualquer mecanismo de atenuação no esticão do pistão. Quando o pistão dá esse pico para cima, não tem qualquer mecanismo de atenuação. Ele só ocorre quando há explosão ou combustão pelo movimento brusco. Beleza, pessoal? Para o movimento brusco seria transmitido diretamente da cambota para o eixo com esta, por sua vez sofrendo as consequências da explosão, vibrações. Essa função é assegurada pelos moentes de apoio da cambota e pelo volante do motor. Beleza, pessoal? Algumas bielas dispõem de uma cabeça com ligação oblíqua, facilitando o acesso durante a montagem e desmontagem do motor. Bom, pessoal, vou falar como é que eles são conectados agora um pouco. Na parte do pistão, a biela, no caso, tem dois círculos, o menor e o maior. O maior, no caso, está aqui no virabrequim, que é esse item de cinza aí. E o menor, ele está aqui no pistão conectado junto com o pino. Ou seja, esse pino, ele prende a biela e dá esse movimento aí. Beleza, pessoal? A mesma coisa é no virabrequim, eles são conectados com um pino. Beleza, pessoal? Falou! Boa tarde, meu nome é Luiz Henrique, eu vou falar do parafuso rosca sem fim. O funcionamento do parafuso rosca sem fim, ou parafuso sem fim, também conhecido, é um tipo de engrenagem da mecânica clássica, onde o movimento circular gerado pelo parafuso movimenta uma coroa ou um peão, teoricamente sem fim, pois, ao contrário de mover a contraparte, ele gira mantendo o movimento circular. A terminologia também é utilizada para definir qualquer sistema que utilize essa técnica. Como parte de um sistema de engrenagem, essa técnica pode reduzir as rotações, permitindo um maior torque. E existe 3 tipos básicos de engrenagem de rosca sem fim. O que diferencia uma das outras é o ângulo do dente da engrenagem em relação à sua base e a distância entre a rosca no parafuso. E ele pode ser aplicado aí pode ser utilizado em qualquer sistema que necessita de precisão, torque, exemplos como engrenagens, instrumentos de corda, relógios, sistemas de elevadores também, e pode ser usado na indústria geral.